queridos! Começamos então com as 20 dicas de língua portuguesa para concursos e a primeira, gente, olha isso aqui, ó, é uma imagem. É a imagem de um pente, porque pente é o esqueminha que eu ensinei já para os meus alunos, olha aí, ó, pente. Quem é meu aluno raiz sabe. Pente é o esquema para você lembrar dos elementos centrais da tipologia narrativa. Então, um texto, quando ele tem tipologia predominante narrativa, ele tem essas 5 características. A parte de tipologia é muito cobrada em prova, né? Quase sempre a primeira ou segunda questão da prova de português, quando lista lá no conteúdo programático tipologia. E se a prova, né, se a questão falar assim, ó, o texto é predominantemente narrativo, você precisa encontrar o pente lá na jogada, tá? O que é o pente? O P é de personagem, então você precisa encontrar personagem dentro daquela história. O E é de espaço, você precisa encontrar um espaço, um lugar em que aquela história acontece. O N é o narrador, quem conta aquela história, pode ser um próprio personagem contando ou alguém que sabe, que conhece da história. O T é o tempo, quando aquela história acontece e durante quanto tempo ela acontece. E o E final do nosso pente aqui é um enredo, ou seja, é a história em si, com um início, meio e um fim. Eu até aqui peguei para vocês um trechinho de um conto, um texto que eu trabalhei com os alunos em aula nos últimos dias, para nós identificarmos isso, ó. É um texto que caiu em uma prova da Sesgran Rio, com o título O Afogado Mais Bonito do Mundo. Daí ele começa assim, ó, devoro livros, quem me ensina foi Murilo Mendes, livros são feitos com a carne e o sangue dos que escreveram, os hábitos do antropófago determinam a maneira como eu escolho livros, só leio livros escritos com sangue. Ou seja, nós já temos os verbos conjugados em primeira pessoa, então quem está contando essa história, contando essas ações, é o próprio personagem, então o narrador-personagem. Daí ele segue no próximo parágrafo. É o caso do conto O Afogado Mais Bonito do Mundo. É um conto do Gabriel Garcia Marques. Ele escreveu, eu li esse conto, e agora, eu devorei e agora é meu, então eu vou recontar. Daí ele começa. É sobre uma vila de pescadores perdida em nenhum lugar. Então, indicou o espaço. O enfado está misturado com o ar, cada dia novo já nasce velho, as mesmas palavras ocas, os mesmos gestos vazios. Então, ele vai descrevendo agora, detalhando como é esse lugar. Aconteceu que um dia, como todos os outros, um fato que modifica. Sucessão de fatos aqui agora. Um menino viu uma forma estranha. Agora já temos um outro personagem secundário. Essa forma estranha estava flutuando longe no mar e ele gritou, todos correram. Num lugar como aquele, até uma forma estranha era motivo de festa. Então, já apareceu todos os moradores. E ali eles ficaram na praia. Então, eu já tenho o narrador, eu tenho personagens, eu tenho lugar, eu tenho a sucessão de fatos, eu tenho a descrição do lugar. Isso é um texto com tipologia predominantemente narrativa. Para ter predominância narrativa no texto completo, eu preciso encontrar o pente. Se não tem pente, se só tem o pente, por exemplo, uma sucessão de ações em um parágrafo ali, no restante do texto é só informação, é só dados sobre determinado tema, explicação, causa e consequência, então a predominância não é tipologia narrativa, tá bom? Então, nossa primeira dica é a nossa imagem ali, que é o pente. Próximo agora, meus amados, é o seguinte. Ideia, gente, eu peguei dica aqui de conteúdos diversos da parte de língua portuguesa, tá? E a nossa próxima dica é ideia, epopeia, assembleia, Troia, boia, jiboia e heróico perderam o acento. Essa aqui por quê, gente? É uma... Tá tudo ok, gente, aqui? Que agora que eu vi... Ah, aqui, beleza. Aqui quando a prof foi de uma tela para outra aqui no celular... meio que tipo ficou pá, tela preta aqui, me assustei. Essa dica aqui é uma dica relacionada à acentuação gráfica que cai com frequência ainda em provas. É uma alteração que aconteceu no último acordo ortográfico, não é novo, tá? Porque já tem, ó, muito tempo, tá? Já tem muito tempo.
Qual é essa regra? Antes do último acordo, essas palavras elas eram acentuadas. Só que elas perderam o acento porque nessas palavras nós temos o ditongo, analise ali, ó, ideia, epopeia, assembleia, troia, boia, boia, heróico. Nós temos aqui os tais dos ditongos, anote lá, ditongos. Ei, ditongo ei, e ditongo oi, nas palavras. Em posição paroxítona. Então, quando é que essa configuração de letra não recebe mais acento? E joia, isso aí. Quando é que essa configuração não recebe mais acento? Quando eu tenho esses ditongos, eu peguei alguns exemplos, tá? Não peguei todas as palavras, peguei só algumas. Quando os ditongos e e o estão em posição paroxítona, eles não são acentuados mais depois do último acordo ortográfico. O que significa estar em posição paroxítona, meus queridos? Oxítona, paroxítona e proparoxítona são classificações que nós damos para as palavras conforme a posição da sílaba tônica delas. Então, quando a prof tem Paraná, Paraná, a sílaba mais forte em Paraná, em café, é a última sílaba. Essa é a sílaba tônica, a última. Então, eu digo que essas palavras são palavras oxítonas, porque tem a última sílaba mais forte, tônica. Agora, no caso em I, olha lá, ideia, epopeia. Quando eu faço a contagem, o A é a última sílaba e o PEI e o DEI é a penúltima. Quando uma palavra tem a penúltima sílaba tônica, eu chamo essa palavra de paroxítona. Ok. Então, o primeiro ponto para não receber o acento é: eu preciso do posicionamento dessa configuração na posição penúltima sílaba tônica, ou seja, na posição paroxítona. E esses ditongos, então, não são mais acentuados, mesmo que a pronúncia continue aberta. Então, ideia não tem mais acento, epopeia não tem mais acento, assembleia não tem mais acento, troia não tem mais acento, boia não tem mais acento, porque é o ditongo ei e o ditongo oi em posição paroxítona. É óbvio que as questões vão colocar sempre eles lá, sabe, como um intruso. Vão perguntar assim no enunciado: em qual alternativa todas as palavras estão acentuadas corretamente? Daí, bem lá no meio de uma que parece perfeita, largam uma assembleia. Ou então largam uma epopeia ou uma ideia. Ou então as perguntas vêm no seguinte sentido: em qual alternativa todas as palavras sofreram alteração no último acordo ortográfico? Daí você vai dar um confere. São palavras que parece que não têm relação, porque elas são palavras totalmente, diferentes, com tamanhos diferentes, e você percebe que daí aparece o ditongo e e oi ali em posição paroxítona. Guarde bem isso que eu estou dizendo, tá? Que a posição é o determinante. A posição é o determinante. Porque quando você tem a palavra herói, herói tem acento ainda. Mas herói não é o oi em posição paroxítona. Em herói, olha lá a separação. Herói. Herói é a última sílaba. Então, em herói, o oi está na oxítona. Por isso que continua recebendo acento. Quando é que perde, gente? Quando é posição paroxítona. Guarde bem isso, tá? Então, você precisa fazer bem certinho a divisão silábica para identificar. E a contagem sempre é da última, a contagem você começa da última para trás. Da última para trás. Beleza. Dica número 13 agora. Essa aqui, você que acompanha as aulas da prof sabe que despenca em prova. Ele tem, ele vem, eles têm e eles vêm. O que significa isso, prof? Que regra é essa aí que você está trabalhando? O que nós temos aqui, meus queridos, é a presença do acento nos verbos ter e no verbo vir. Como que funciona? Nós temos a tal da regra do acento diferencial aqui, que eu gosto de chamar de acento diferencial. Mas quando você vai procurar na gramática mesmo, bem no específico, a gramática não tem a tendência de chamar de acento diferencial, tá? A gramática chama de acento diferencial quando é no caso do pôde e pode, no por, com ou sem acento. Mas eu coloco aqui, no mesmo balaio, aqui no mesmo cesto, para você facilitar. Para facilitar o seu entendimento. Então, quando eu tenho o tem e o vem sem acento,
faz referência à terceira pessoa do singular. E quando eu tenho tem e vem com acento, faz referência, meus queridos, à terceira pessoa do plural. Por que isso acontece? Porque os verbos, esses dois verbos, ter e vir, quando eles estão conjugados no presente do indicativo, eles têm a mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural. Olha lá, na hora que eu conjugo, fica assim, ó, ele tem e eles têm. Ele vem e eles vêm. Então, é a mesma pronúncia, são as mesmas letras que são utilizadas. Para evitar caso de ambiguidade, a gramática criou esse acento para a forma no plural. Então, quando tem e vem faz referência a plural, eles devem aparecer acentuados para indicar quem é o seu sujeito realmente ali, para não ficar dúvida, para você não atribuir a ação a outro elemento. E quando eles fazem referência a singular, eles devem estar sem acento. Então, vamos trocar aqui. Quando a prof fala terceira pessoa do singular, terceira do plural, nós estamos falando das pessoas gramaticais, né? Representadas pelos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, quando eu digo assim, ó, a mulher tem um carro, é sem acento, porque quem é que tem um carro? A mulher singular. Agora, as mulheres têm. Opa, em as mulheres tem, quem tem? Elas têm. Então, o acento aparecerá agora porque o referente é plural. E aqui vocês precisam guardar também que outro aspecto, as formas derivadas de ter e vir. Então, quando eu tenho, por exemplo, o contém, o retém, o mantém, o intervém, vou colocar aqui mais um. Nós teremos presença de acento tanto na forma no singular quanto na forma no plural. Por que isso? Porque agora nós não estamos falando mais de palavras monossílabas, e sim de palavras com mais de uma sílaba. Quando nós temos palavras com mais de uma sílaba, nós fazemos contagem de posição de sílaba tônica. Nesse caso, essas palavras aqui, contém, retém, mantém, intervém, que são formas derivadas, né, de ter e de vir, elas receberiam acentos de qualquer maneira. Por quê? Porque as palavras oxítonas, última sílaba mais forte, terminadas em, são acentuadas. Olha lá, também, porém, recebem acento já. É oxítono terminado em em. E aqui deu esse caso, ó. Quando você faz a conjugação, fica assim, ele contém, eles contêm. Ele retém, eles retêm. Ele intervém, eles intervêm. É a mesma situação de novo. Para diferenciar, o que a gramática disse? Que quando são as formas derivadas, anote lá, formas derivadas do ter e vir, no singular fica com acento agudo, então, ele contém, ele retém, e no plural fica com um acento circunflexo, como estava também na forma primitiva. Então, eles contêm e eles retêm, que é a forma no plural. Ok? Vamos pensar aqui no exemplo de pote. O pote contém chocolate. O pote contém chocolate. Quem que contém chocolate? O pote, singular. Então, o acento é agudo. Agudo. Agora, os potes contêm doces. Os potes contêm chocolate. Quem contém? Os potes, plural. Eles contêm. Então, agora é com acento circunflexo. Então, nas formas derivadas e na forma primitiva, o plural sempre é com acento circunflexo. E na forma derivada no singular é com acento agudo. Isso aqui, gente, cai muito em questão. Então, vocês fiquem bem atentos, tá? Próxima dica. Agora uma dica relacionada a hífen. O correto é autoajuda, autoescola, semiaberto, extraoficial, autorretrato, anti-rugas, ultrassonografia e minissaia. Tudo junto. Tudo junto, sem hífen. Qual é a regra que fundamenta essa situação aqui, ó? Vamos lá. Aqui nós temos palavras organizadas formadas, por prefixo mais outro elemento que aqui você vai relacionar com o elemento sendo equivalente à palavra, tá? O que é um prefixo em língua portuguesa? É uma estrutura, é um morfema que ele não tem significado isolado, ele ganha significado real quando ele está conectado a outra palavra, a outro radical,
tá? Ai, professora, mas o mini dá a ideia de que né? Ali é menor. É mini, professora. O alto ali dá a ideia de que é para si próprio ou que faz relação ao carro. Ok, mas só ganha realmente significado, só tem realmente existência quando está conectado a outra palavra. Ele precisa estar junto da outra palavra. Nessas regras aqui, o que nós temos? Nós temos prefixo terminado em vogal. Prefixo que termina em vogal. Olha lá, alto terminou em O. Semi terminou em I. Extra terminou em A. Alto de novo, anti-rugas, ali o anti em I, ultra em A e em mini saia em I. Então, quando um prefixo, guarde bem, termina em vogal e a próxima palavra começa por uma vogal diferente, nós devemos escrever tudo junto sem hífen. Então, segundo elemento aqui, ó, prefixo mais segundo elemento, e daí você vai colocar aqui, ó, vogal diferente de início. Ou seja, começa por uma vogal diferente da que termina. Observe, vou até alterar a cor aqui, ó. Autoajuda começou por A, então OA. Autoescola começou por E. Semiaberto começou por A, então ficou IA, OE. Extraoficial, AO. Autorretrato, agora já deu outra. Você vai deixar uma marca aqui. Então, a primeira linha aqui é para essa regra que a prof acabou de montar para vocês. Quando o prefixo termina por uma vogal e a próxima palavra começa por vogal diferente, nós escrevemos tudo junto sem hífen. Então, guarda. O diferente se atrai. O diferente se atrai nas regras de hífen quando é para prefixo, tá? Guarde bem isso também, porque quando é palavra composta, é diferente. O que é uma palavra composta? É quando as duas palavras que estão unidas ali, elas têm existência própria. Quando eu tenho, por exemplo, guarda-roupa, beija-flor, guarda tem existência própria sozinho. Roupa também tem existência própria sozinho. Beija tem existência própria sozinho, flor também. Então, isso não é caso de prefixo, isso é caso de palavra composta, porque as duas palavras têm existência fora e tem sílaba tônica. Agora, no caso de prefixo, não. Então, a primeira é isso, vogal diferente de prefixo e de início da próxima palavra, tudo junto. Agora, o que muda na de baixo? O que muda na de baixo? Você vai guardar o seguinte, para que nós temos um prefixo terminando em vogal também, do mesmo jeito que era lá em cima. Só que o próximo elemento, o segundo elemento, ele começou por consoante, e essa consoante são duas aqui só, que é o R e o S. Observe lá, ó, começou por R, R, S, S. Então, você vai guardar a seguinte regra agora, ó. Quando o prefixo terminar em vogal, e a próxima palavra começar por R ou S, o que faremos? Escreveremos tudo junto e duplicaremos a consoante, ou seja, vezes 2 o R, vezes 2 o S, para atingir a sonoridade desejada. Por quê? S entre vogais tem som de Z. Então, se eu não duplicasse, deixasse assim, ó, mini saia com 2 S, ficaria assim, ó, mini zaia. E o último acordo ortográfico determinou que quando o prefixo termina por vogal e a próxima palavra começa por consoante R ou S, devemos escrever tudo junto e duplicar essas consoantes. A mesma coisa aqui, ó, em ultrassonografia. Se você não duplica o S, fica ultrasonografia. Então, por isso que tem que ficar duplicado. Antirrugas, também ficaria antirrugas, né? Você pronunciaria diferente. Então, regra de hífen aqui para vocês. Duas situações que aparecem muito em questão. Vão cobrar assim também. Em qual alternativa as palavras destacadas sofreram alteração no último acordo ortográfico? Ou em qual alternativa todas as palavras estão grafadas corretamente? E daí quando você vai para lá, tem alternativa com autoajuda, por exemplo, separado. Com o hífen. Não tem, tá? É tudo junto agora depois do último acordo. Ótimo. Bora agora para 15. Dica de número 15. Onde você mora e aonde você vai. O que eu quero trabalhar com vocês aqui? Com a oposição de onde versus aonde. Quando é que utilizamos essas estruturas de pronome aqui, meus queridos? Em qualquer situação,
as duas sempre são utilizadas para referente lugar. Se você não está retomando com esse termo um lugar, automaticamente você está usando incorretamente. Então, uma aplicação. A cidade onde eu moro tem poucos habitantes. A cidade onde eu moro não é muito desenvolvida. Ou seja, a cidade é um lugar. Então, deu certo a cidade onde eu moro, porque retomou a noção de lugar, ok? Onde e aonde sempre é para um referente lugar. Se você utiliza para um referente que é pessoa na estrutura textual, que é coisa, que é objeto, que é animal, você está usando incorretamente. Onde e aonde é só para referência de lugar. Agora, quando que eu uso onde e quando é que eu uso aonde? Com a seguinte situação. O onde é para a noção sem movimento, então estático. Onde é para a noção, para a utilização de verbos que não indicam movimentação. No caso, o exemplo que a prof deixou aqui para vocês é morar. Gente, quem mora, mora em algum lugar, em algum espaço. Professor, mas tem um pessoal que mora no motorhome aí, prof, daí o motorhome se movimenta. Como é que você fica aí agora? Do mesmo jeito. Ele mora no motorhome. Por mais que o motorhome uma hora esteja em um lugar, no outro ele mora ali. Entendeu? Então, toda vez que você tem um verbo que dá a ideia de lugar sem movimentação, você deve usar onde. Então, onde você mora, onde você está, porque alguém está em algum lugar. Quando você consegue fazer a troca por em que, é o onde que deve ser utilizado, tá? Sem movimento, sem movimento. E o aonde é para referência de lugar com movimento, ou seja, vai ser um verbo que vai indicar que você sairá de um ponto para outro. Por isso, aonde você vai? Aonde você vai? Por quê? Porque quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, sai de um para ir ao outro, sai do ponto A para o ponto B. Ó, a música, né, que eu sempre gosto de usar. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ó, ela vai a algum lugar e ele vai varrendo. Ou seja, ela está se movimentando. Então, quando o verbo dá a ideia de movimento, de estrutura com preposição a, é aonde a forma utilizada. Beleza. Questão de número e dica de número 16 agora, gente. Agora é a ou a. Eu só peguei coisa maravilhosa aqui, gente. Aqui nós temos várias situações, né? Quando nós temos esse a solito aqui, ó, esse a, ele pode aparecer nas estruturas como um pronome, ele pode aparecer na estrutura como um artigo, e ele também pode aparecer como uma preposição. Em cada situação, ele tem um valor, ele tem um uso. Quando nós temos esse a aqui, com o acento grave, nós temos ocorrência do fenômeno da crase, ocorrência da crase, aqui. Ou seja, contração da preposição a com o artigo a. E esse a aqui é forma do verbo haver, que pode estar indicando o mesmo que existir, ou pode indicar a noção de passado na estrutura textual. Mas a pronúncia é a mesma, né? Ó, a e a. Beleza. Quando é que esse a aqui, meus amados, é um pronome, por exemplo? Eu digo assim, ó. Comprei... Nossa, eu queria muito uma bolsa de couro que estava à venda lá. Meu Deus. Eu economizei e finalmente eu comprei a abençoada da bolsa. Comprei a ontem. Comprei a ontem. Esse comprei a ontem é o que, gente? A bolsa. Então, quando o a substitui uma expressão feminina no singular da parte anterior, ocupa o lugar do nome, ele funciona como pronome. Quando é que o a sozinho é artigo? Quando ele está acompanhando o substantivo. Então, ó, a bolsa custava muito caro. A bolsa era linda. Bolsa é um nome. É um nome feminino singular. O a apareceu antes determinando. E quando é que ele é preposição, esse a?
quando ele está conectado a verbos ou a nomes que precisam de um complemento iniciado por essa preposição que faz conexão entre os termos. Então, quando a prof diz assim, ó, vou a Lindoeste, quem vai a algum lugar. Então, o a que está ali não é nem o pronome e nem o artigo, porque ele não está antes do substantivo, ele não está substituindo um nome. Agora, ele é uma necessidade, ele é um pedido do verbo ir, porque quem vai a algum lugar. Então, esse a que está ali é a preposição agora, ok? O verbo, a forma HA acento agudo, igual a existir. Então, ó, há muitas razões para eu não ir a essa festa, ou seja, existem muitas razões para eu não ir, quando ele é usado como sinônimo de existir, quando ele é usado como sinônimo de acontecer, ocorrer, também é HA acento agudo, ou quando ele dá a noção de passado. Há quanto tempo vocês conhecem o canal da Juspolis? Ah, eu já conheço há muitos anos. Todas essas situações que nós falamos, há quanto tempo, há muitos anos, eu estou utilizando a forma para indicar a noção de passado. Faz quanto tempo que você conhece o canal da Juspolis? Ah, eu conheço já faz muitos anos. Então, quando o verbo haver é utilizado para essa noção de passado, né, quando nós temos essa noção de passado, com o som A, é HA acento agudo, porque é a utilização do haver indicando tempo decorrido e que pode ser utilizado também na equivalência o fazer. Nessa situação, daí ele não vai para o plural, sempre fica no singular. Então, vamos completar aqui uns trechinhos que eu peguei lá do livro da Agatha Christie, que a prof está fazendo a leitura. Ó, o detetive observou com o tipo de atenção que um gato dá à entrada da toca. Aqui o que acontece, gente? Ocorrência do fenômeno da crase. Porque, ó, o detetive observou com o tipo de atenção que um gato dá à entrada da toca. Ele observou com um tipo de atenção que o gato dá à entrada da toca. Então, ó, um gato é o sujeito. O verbo ali é dar, né? Quais são os questionamentos que nós fazemos para dar ter sentido completo? Quem dá, o que dá e a quem dá. Então, quem é que dá aqui? O gato. O que ele dá? Ele dá a atenção, que é a mesma atenção que o detetive está dando para observar. Então, ele dá isso. E a que ele dá essa atenção, todo esse foco? A entrada da toca. A entrada da toca. Então, aqui, ocorrência do fenômeno da crase. Por quê? A que ele dá. O verbo dar pediu um complemento com preposição a. E a que ele dá a atenção? Entrada da toca. Entrada da toca é uma expressão feminina no singular. Então, juntou a preposição do verbo dar, de a que dá, com o artigo de a entrada, ocorrência do fenômeno da crase. Beleza. Agora, olha na sequência. Na entrada da toca, o camundongo prestes, observa, né, dá a entrada da toca do camundongo prestes a atacar. Agora, esse a que está aqui é somente a preposição. Por quê? Se está prestes a realizar algo, a fazer alguma coisa. Então, a expressão tem a preposição a. E o que vem na sequência aqui, ó, é um verbo. Daí, o que acontece? Não ocorre fenômeno da crase antes de verbo e verbo não tem marcação de gênero. Então, não é possível aquele a ali ser um artigo, por exemplo. Mais uma situação aqui, ó. São amigos, ele está completamente apaixonado por ela. E isso está estraçalhando ele por dentro, porque ele também venera o senhor lá. São amigos há anos. São amigos há anos, ou seja, faz anos que eles são amigos. Qual é a forma que completa corretamente? A acento agudo. Claro, isso a satisfazia. E agora, gente, que é que a satisfazia? Esse a aqui é pronome, porque o fato de dois estarem disputando a mesma mulher satisfazia essa mulher que está sendo disputada. Então, ó, isso a satisfazia, o a agora assumiu a função de pronome. E é a mesma forma, né, que apareceu antes. Depois, esforçou-se para se meter entre os dois, mas ao mesmo tempo tenho a impressão. Impressão é um substantivo feminino. E esse a aqui, então, agora é quem? É o artigo que está antecedendo o substantivo. Entenderam, gente? Sim ou não? Passei aqui, né, alguns macetes para vocês.
Depois, obviamente, se você está sentindo dificuldades, você precisa assistir aulas isoladas desses conteúdos que nós estamos trabalhando, tá? Porque nós pegamos um pouco aqui de tudo. Se você é alguém que está iniciando no mundo dos concursos públicos, provavelmente você vai dar uma travada e vai falar, meu Deus do céu, cara, o que é isso? Eu nem sabia disso. E eu destaco isso, gente, porque agora não é o momento de uma aula completa, né? Só dicas. Então tenha paciência também. Deixa eu trocar aqui, né, gente? Porque tem que dar uma valorizada nessa caneca da Josport. Bora agora, gente, para a questão de número 17. Questão não, dica. Agora eu peguei mais uma de dúvida. Ao encontro de encontro A. E aí, quando utilizar a forma correta? As duas formas existem, professora? Se as duas existem, quando é a forma, né, o momento certo de usar cada uma? Vamos lá comigo, então. Primeiro de tudo, as duas formas existem em língua portuguesa. As duas têm aplicações, mas as duas têm sentidos diferentes. Então, você precisa ter muito cuidado para não deixar o seu enunciado totalmente incoerente ali, sem sentido, pela utilização inadequada da expressão. Quando nós temos ao encontro de, gente, equivale a ser favorável. Ser favorável. Ou estar de acordo com algo. Ser favorável ou estar de acordo com algo. Agora, o de encontro a é ser contra, gente. Ser contra é opor-se. De encontro a é agir contrariamente. Contrariamente. Vamos lá para os exemplos. Fui ao encontro dos colegas. Ou seja, eu estou indo em direção. Eu não vou me chocar com eles. Por isso eu fui ao encontro deles. O projeto veio ao encontro dos anseios, ou seja, o projeto veio de acordo com, né, foi favorável aos nossos anseios. Então, ao encontro de é sempre a ideia de acordo, de em direção, porque todos estão no mesmo sentido, todos estão na mesma toada, tipo assim, tá? Relaciona o acordo com ao, que é a expressão que inicia. Agora, no de encontro a, olha lá, o carro foi de encontro ao muro, ou seja, o carro chocou-se, ele foi contra, bateu, de encontro a, choque. E depois, não apoiou a medida, pois vinha de encontro aos interesses. Não apoiou por quê? Porque ela era contrária aos seus próprios interesses, vinha de encontro aos seus interesses. Ele não apoiou porque não ia, né? Não concordava com os interesses que ele tinha. Ele queria que fosse daquela maneira, como a medida não prezava por aquela maneira, né, que ele objetivava, então ele foi de encontro a, ou seja, ele foi contrário. Ele foi contrário, ok? Beleza. Número 18 agora, nossa dica. Colocação pronominal agora, top 5 de palavras atrativas, gente. Quando nós falamos de colocação pronominal, nós estamos falando de quê? De não te amo, de amo-te e amar-te-ei. Colocação pronominal é a posição em que aparecem os pronomes oblíquos me, te, se, o, a, os, as, lhe, nos, vos, lhes em relação ao verbo. Se o pronome aparece antes do verbo, não te amo. Amo é o verbo, o te apareceu antes. Isso é próclise. Amo-te. O pronome apareceu depois do verbo. Amo-te. O verbo está aqui, amo, e o te apareceu depois. Isso é ênclise. E amar-te-ei. Amar-te-ei. O te, pronome, apareceu no meio do verbo, porque apareceu, se você tira o pronome, a forma verbal é amarei. Amarei. Então, amar-te-ei, o te apareceu no meio. Isso é mesóclise. Em língua portuguesa, há regras para determinar a posição do pronome. Você não coloca aleatoriamente. Para o caso de próclise, que é quando o pronome aparece antes do verbo, para que o pronome apareça antes do verbo, nós precisamos de palavras atrativas. Classes gramaticais que funcionam como elementos de atração, que olham para o pronome e falam assim, pronome, vem aqui para antes do verbo. No caso, não te amo, por que o te ficou antes? Porque não é uma palavra com conteúdo de teor negativo e palavras negativas chamam o pronome para antes do verbo.
E, no geral, também advérbios chamam o pronome para antes do verbo. Então, nesse caso, é um posicionamento obrigatório antes do verbo por causa da presença da palavra atrativa. E é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. 5 situações de posicionamento de próclise obrigatório. Por quê? Por causa da palavra atrativa. Peguei as 5 situações aqui que mais aparecem em questões. Porque daí as questões vão seguir o seguinte esquema. Em qual alternativa as regras de colocação pronominal foram respeitadas? Ok? Vamos lá então. Primeira situação. Advérbios funcionam como palavras atrativas. Professora, precisa ser um tipo de advérbio específico? Não, gente. Advérbio de tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, não importa. Se é uma palavra que recebe a classificação de advérbio, funciona como palavra atrativa. No nosso caso aqui, nós temos um erro no exemplo. Olha lá. As pessoas nunca acostumam ser com a felicidade. Aqui está o verbo e aqui está o pronome. Mas olha quem está aqui antes do verbo nunca, que é um advérbio de negação e também de marcação de frequência de tempo. Nesse caso, então, o posicionamento obrigatório é qual, gente? As pessoas nunca se acostumam com a felicidade, porque o advérbio atrai o pronome. É tal qual você, quando você quer atrair alguém. Você toma banho, passa perfume, começa a falar umas palavras mais difíceis, né? Corta o cabelo, faz a barba, vai pra estética, né? As gurias, dá uma arranjada na unha, cabelão, maquiagem. Você muda o seu comportamento. Se você quer atrair aquela pessoa, você muda o comportamento porque você quer aquela pessoa próxima. Não porque você tem segundas intenções. O pronome também tem. O pronome e a palavra atrativa. A palavra atrativa, a intenção dela é assim, ó, viu? Eu quero você aqui do meu lado. A mesma coisa é você. Eu quero você aqui. Aqui, ó, vem cá, junto. Entendeu? Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. As palavras atrativas fazem isso. Pronome, vem pra cá, porque sou eu que estou aqui. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá vendo o conjunto da obra? O conjunto da obra chama. Do mesmo jeito que você, conjunto da obra, chama. Altera tudo, né, gente? Ficam maravilhados, né, gente? Vocês ficam os fenomenais, né, naqueles momentos. A mesma coisa aqui. Quem mais, então, que funciona como palavra atrativa? Palavras negativas. Qualquer tipo de palavra negativa. Seu método não trouxe-lhe reconhecimento em vida. Olha aqui, o verbo está aqui e o pronome está aqui. Está certo esse pronome? Não. Não. Seu método não lhe trouxe reconhecimento é a forma correta. Por quê? Porque o não é a palavra negativa que chama o pronome para perto, tá? Próxima palavra atrativa, pronomes relativos. O que é um pronome relativo, gente? Pronome relativo é uma palavra que ocupa o lugar de um nome, elimina a repetição daquele nome e inicia uma informação que acrescenta algo para aquele nome. Então, quando eu digo assim, ó, o livro que comprei é de ação, o livro que comprei é de ação. O que é um pronome relativo aqui. O que é que eu comprei, gente? O livro. Opa, então o que tem como referente um nome. Ocupa o lugar desse nome para que ele não seja repetido? Sim. Se você divide, fica assim, ó. Eu comprei o livro e o livro é de ação. Quando você coloca o conector, fica o livro que comprei é de ação. Então, é um pronome relativo. Tem como referente um nome, eliminou a repetição daquele nome e inicia uma informação que acrescenta algo para esse nome. Isso é ser pronome relativo, base, definição. Nós temos vários tipos de pronomes relativos em língua portuguesa. Aqueles que relacionam-se bem com o dinheiro, ó, o verbo é relacionar e o ser apareceu aqui. Só que, ó, aqueles que, o que retoma quem, gente? Aqueles, que é um termo de natureza nominal aqui. O aqueles é um pronome, equivale à noção de nome, né? Então, aqueles que relacionam-se bem com o dinheiro têm uma vida mais organizada. Aqueles têm uma vida mais organizada, aqueles se relacionam bem com o dinheiro. Então, o que retomou uma estrutura de natureza nominal e agora eu devo dizer aqueles que se relacionam bem com o dinheiro. E outra dica aqui, outro macete, quando o que é pronome relativo, você consegue substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais, conforme o gênero e número do referente. Como aqui é aqueles masculino plural, então dá a troca por os quais. Então ficaria assim, ó, aqueles os quais se relacionam bem com o dinheiro têm uma vida mais organizada.
Se você consegue trocar por essas variantes do o qual e fica com sentido e bateu todas as outras características que eu falei antes, é pronome relativo. Por que estou destacando isso? Porque o que é uma palavra que assume múltiplas, né? Tem muitas possibilidades de classificação em língua portuguesa. Próxima dica, pronomes indefinidos. Toda vez que nós tivermos pronomes indefinidos nos enunciados antes do verbo ali, os pronomes indefinidos funcionam como elementos de atração. Um pronome indefinido é uma palavra que expressa algo de modo impreciso, vago, você não consegue determinar. Então aqui, ó, alguns se consideram mais preparados. Aqui está o verbo considerar e o se apareceu antes por quê? Por causa do pronome indefinido alguns que está ali. Qualquer pronome indefinido funciona como elemento de atração. E por último, as conjunções subordinadas. Para que obtenha-se o ideal. Isso aqui tá certo? Não, ó. O verbo é obter e o se apareceu lá no final. Mas é uma obrigação o se aparecer antes. Por quê? Porque para que é uma conjunção, uma locução, perdão, conjuntiva subordinada final. Qualquer conjunção subordinada e qualquer locução conjuntiva subordinada, se não tem pausa entre elas e o verbo, elas funcionam como elementos de atração. Então, apareceu um quando, um para que, um a fim de que, um embora, um mesmo que, um porquê, que outras expressões, um como, conjunções subordinadas. Se não tem pausa entre a conjunção subordinada e o verbo, e o pronome apareceu ali, o pronome precisa aparecer antes do verbo, porque a conjunção subordinada funciona como elemento de atração. Número 19 agora, gente. Essa aqui é Master Blaster, né, para esse conteúdo. Pronome oblíquo não inicia a frase. Então, quando nós fazemos a nossa expressão máxima de sentimento de amor para alguém, falando somente, te amo, está errado conforme as regras gramaticais. Tá incorreto, gente. Inclusive, nós temos inúmeras e inúmeras músicas, né, em língua portuguesa, português brasileiro, né? Porque no português europeu eles fazem o posicionamento correto. E é até por isso que para nós causa estranhamento. Porque as regras de colocação pronominal, meus queridos, elas estão baseadas no português europeu. Então, muita coisa não faz sentido para nós. Porque no dia a dia nós não utilizamos. Nós fazemos quantas vezes isso, gente? Me dá isso, me dá aquilo. Te amo. Olha lá a música. Te amo, te quero. Mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. Gente, a música tem a estrutura, porque o português brasileiro gosta de próclise. Mas observe, aqui não tem nenhuma palavra antes desse pronome. Foi o pronome que começou todas as orações, todas as frases. Você disse, te amo, te quero, me dá isso, me dá aquilo. O pronome começou, o te começou e o me começou. A regra diz que pronome oblíquo não inicia frase. Pronome oblíquo não inicia a frase. Então, o correto é amo, te, quero, te. Só que não fica bonito, né, gente? Não dá aquela melodia. Por isso que lá na música ficou desse jeito também. E na música até tem a tal da licença poética. No dia a dia, nós falamos isso corretamente, respeitando a regra? Não, mas você precisa saber para a situação de prova, que está ainda lá na gramática esse aspecto de que pronome não inicia a frase. Então, quando eles colocam lá, e eles sempre vão fazer isso, tá? Vão colocar em uma alternativa. Em qual alternativa as regras de colocação pronominal foram respeitadas? Daí uma delas sempre tem o pronome começando. Ó o exemplo de uma que eu tirei da prova do Sesgran Hill. Me surpreende a história da vida de Braille. Errado, porque começou por me. A forma deveria ser como? Me, surpreender-me. Pronome oblíquo não inicia frase. Dica de número 20 agora, gente. Agora saímos aqui para conjunções. E a conjunção que eu escolhi para nós trabalharmos é a conjunção como. A palavra como, gente, é uma conjunção polissêmica. Um aspecto ainda antes, como pode assumir mais de uma classificação gramatical. Quando você busca como no dicionário, você vai perceber que ele é classificado como enquadrado em classes gramaticais diferentes, tá? Uma das classes gramaticais de enquadramento da palavra como é a conjunção. O que é conjunção? Palavra que une orações ou termos de mesma função.
Dizer que o como é uma conjunção polissêmica, então significa que o como pode assumir mais de um sentido nessas conexões. Quais são os sentidos que o como pode assumir, prof? Lista aí comigo. O como pode ser uma conjunção, gente, aditiva. O como pode ser uma conjunção causal, pode ser uma conjunção comparativa ou pode ser uma conjunção conformativa. Vamos para exemplos aqui, tá? Aditiva. No Brasil, como no exterior, as pessoas têm dificuldade de aprendizagem. No Brasil, como no exterior, as pessoas têm dificuldade de aprendizagem. Ou seja, no Brasil e no exterior. Então, o como funcionou como um elemento que adiciona, que acrescenta informações. Agora vamos para causal. Dizer que é uma conjunção causal significa que o como vai apresentar uma causa, o motivo, a razão de algo acontecer. Exemplo, como estava chovendo, eu não fui à aula. Como estava chovendo, eu não fui à aula. Ou seja, porque estava chovendo, eu não fui. O como iniciou uma causa, a razão, o motivo da ação de ir não acontecer. Quando ele for causal, meus queridos, ele vai aparecer sempre encabeçando o enunciado, tá? Começando. É nesse tipo de posicionamento que ele assume, inclusive, esse valor. Quando ele é reposicionado, ele perde o valor de causa, tá? É só quando ele começa. No outro ponto, nós temos o como comparativa, ou seja, ele vai estabelecer uma comparação. Ah, ele fala como um político. Ele fala como um político. Ou seja, ele fala da mesma maneira que um político fala. Estou comparando as duas. E no último ponto, que é a conformativa, vai indicar a noção de conformidade. Aqui o como ele vai ser igual a segundo, ele vai ser igual a conforme, vai ser igual a de acordo com. Exemplo. Como se percebe, é impossível fazer a atividade desta maneira. Ou seja, conforme se percebe, é impossível. Como o professor indicou, eu fiz a redação. Conforme o professor indicou, eu fiz a redação. Então, como conjunção polissêmica. Bora para 21 agora. Haver igual a existir é um verbo impessoal. Haver igual a existir é um verbo impessoal. Exemplo. Havia muitas leis no país. Aqui, o verbo haver é sinônimo de existir. Eu digo aqui, na substituição, existiam muitas leis no país. Vou colocar aqui só como sinônimo, tá, gente? Quando o haver, meus queridos, é sinônimo de existir, o que acontece? Ele é considerado um verbo impessoal. Dizer que um verbo é impessoal significa que você não vai atribuir a ação a nenhuma pessoa gramatical específica. E automaticamente os verbos que são classificados como verbos impessoais não apresentam sujeito e ficam conjugados na terceira pessoa do singular por regra. Por isso que é incorreto fazer isso aqui, ó. Haviam muitas leis no país. Não, não pode. Por quê? Porque é o haver com sentido de existir. Mas quando você coloca o existir no lugar, ele concorda, tá? Porque o existir é um verbo pessoal. Então, se eu coloco o existir no lugar, ficaria assim, ó. Existiam muitas leis no país. Mas o haver como sinônimo, não. Haver como sinônimo de existir é impessoal, não apresenta sujeito e só fica na terceira pessoa do singular por regra, tá? Isso aqui também vale para quando ele está dentro de locuções verbais. Se eu colocasse assim, por exemplo, deve haver muitas leis no país. Eu posso fazer isso aqui, ó. Devem haver muitas leis no país? Não. Por que eu não posso fazer isso, devem haver? Porque na estrutura aqui da locução verbal, o haver é o verbo principal, é o verbo que comanda a estrutura no valor de sentido. Então, se é o haver com o sentido de existir, o auxiliar que está junto ali, que é o deve, ele vai ganhar a mesma característica. Então, ele não vai para o plural. Por isso, a forma correta, quando está na locução com esse valor, também é de tudo no singular.
deve haver muitas leis no país. Agora, se colocasse no lugar o existir, aí sim, devem existir muitas leis no país. Bom? Muito bem. 22 agora, meus queridos. A 22 tem 2 casos de vírgula proibida. Olha isso, meu povo. Vamos lá agora para a pontuação. Vou até beber uma aguinha aqui. Gente, vocês estão preparados para ficar aqui mais tempo? Para não abandonar a minha pessoa e a pessoa do Franco? Conversem aqui comigo, está tudo bem até aqui? O pessoal falando aqui, ó, a barriga tá roncando, mas a aula tá tão boa que me prende. Gente, eu juro pra vocês que eu e o Franco pensamos inocentemente que em 1 hora nós terminaríamos esse evento, mas é muita inocência mesmo. Fica aí que nós já vamos sortear o segundo Pix, tá? A prof tá na 22, eu vou até a 30. Vamos lá agora então para a pontuação. Coloquei 2 casos de vírgula proibida, que são os 2 casos mais cobrados em situação de prova, tá? Primeira situação, ó. A conscientização sobre reciclagem e reutilização de plástico é muito importante, porque o descarte correto desse lixo é essencial para a saúde do oceano. Essa vírgula aqui, gente, ela é proibida por quê? Porque não podemos separar sujeito do predicado. Então, vírgula proibida entre sujeito e predicado. O que é, gente, que é essencial para a saúde? O descarte correto do lixo. Então, como essa vírgula aqui está separando o que foi dito do sujeito, lembra lá, o que é sujeito? Aquele que pratica ação, aquele sobre o qual se faz uma declaração. E o que é predicado? Tudo que é falado sobre o sujeito. Não posso, então, colocar vírgula entre o sujeito e a sua informação. O que foi falado sobre o descarte correto? Que ele é essencial para a saúde do oceano, então vírgula proibida. Primeiro caso, então, não pode ter vírgula entre sujeito e predicado. Para dominar vírgula, você precisa estudar funções sintáticas primeiro e depois estudar os usos da vírgula, tá? Peguei aqui as 2 situações que mais caem em prova. E a segunda é: vários economistas recomendam que os consumidores tenham precaução ao utilizar seus cartões de crédito. Essa vírgula aqui é incorreta. Por quê, gente? Porque não podemos ter vírgula entre o verbo e o complemento. Então, essa vírgula aqui é incorreta. Ó, vários economistas recomendam. Quem recomenda, recomenda algo, recomenda alguma coisa. Você faz 2 perguntas para o verbo recomendar ter sentido completo. Quem recomenda? Vários economistas. O que recomenda? Que os consumidores tenham precaução. Então, que os consumidores tenham precaução é o complemento do verbo recomendar, é a resposta do verbo recomendar. Então, não posso colocar aquela vírgula ali. Segundo caso de proibição da vírgula mais cobrado em questões. Tem questão, gente, de prova, mas olha, das bancas desconhecidas e das bancas mais conhecidas desse Brasil. Que lembrando dessas 2 regras aqui, você fica com o gabarito. Porque você elimina todas as outras, as 4 alternativas da questão que tem problema, desrespeitam o fato de colocar uma vírgula entre sujeito e predicado ou coloca uma vírgula entre verbo e complemento. Daí a questão já fica errada. Daí, por mais que você não domine o motivo da vírgula daquela alternativa que é correta, você acerta por eliminação. Então, lembre disso. Não pode ter vírgula entre sujeito e predicado, não pode ter vírgula entre verbo e complemento. Próxima dica é sobre vocativo, gente. O vocativo deve aparecer isolado por vírgulas. O que é o vocativo, gente? O vocativo é a palavra que é o chamamento. Então, eu digo assim, ó. João, vem aqui. Meu pai, onde você está? Opa, esse João é o nome do indivíduo? Obviamente que sim, né? Meu pai é a forma como, né, eu chamo meu pai, eu nomeio meu pai? Sim. Só que nas 2 situações elas foram utilizadas para uma ideia de invocação, chamamento.
Então, todas as vezes que você tem uma expressão num enunciado que tem esse teor, que é um termo para chamar a atenção ali, ele recebe a classificação de vocativo e a regra diz que o vocativo deve aparecer isolado por sinal de pontuação nas orações. O sinal de pontuação mais utilizado é vírgula. Então, no caso aqui do exemplo que a prof deixou, ó, mude de lugar, meu pai, porque a morte vai chegar. Meu pai aqui está isolado porque meu pai é o vocativo. E o vocativo, gente, ele é um termo que pode flutuar, tá? Ele pode se movimentar nos enunciados. Aqui eu poderia fazer a configuração assim, ó. Meu pai, vírgula, mude de lugar porque a morte vai chegar. Ou então, mude de lugar porque a morte vai chegar, vírgula, meu pai. Todas as vezes que ele for reposicionado, recolocado, tanto no começo, no meio, quanto no final, a vírgula sempre deve aparecer para indicar que ele é vocativo. Então, apareceu no meio, entre vírgulas. Apareceu no começo, vírgula depois. E apareceu no final, vírgula antes. Quando eu digo ali para vocês, ó, bom dia, meu povo, por que aparece a vírgula? Porque meu povo é a forma de chamamento para vocês. Então, aquela vírgula aparece ali para separar o vocativo na estrutura. Mãe, quando você está mandando a mensagem no WhatsApp, mãe, eu preciso de ajuda. O mãe, vírgula, preciso de ajuda, porque é a forma de chamamento. Compreenderam? Observe quantas vezes está errado isso nas mensagens do WhatsApp, você não separar. E essa regra de vírgula que é muito cobrada em questão. Então, lembre disso. Vocativo deve aparecer isolado. E o vocativo ele é um termo independente, tá? Dentro da oração. Ele não está conectado a nenhum outro termo ali. Por isso que ele pode se movimentar também. Dica número 24. Ai, agora, gente do céu, eu coloquei aqui, mas essa aqui dá pano para manga. Vamos lá. Recomendam-se alguns cuidados especiais e necessitam-se de instrumentos sofisticados de diagnóstico. Aqui, gente, a situação é a palavra C funcionando como PA e funcionando como índice de indeterminação do sujeito. A Cesgran-Hill monta a questão inteira só com essa regra aqui. Só com essa regra aqui. Índice de indeterminação do sujeito. Se for o caso, meu povo, eu não vi ali como estão os comentários, mas na hora que nós fizermos a troca com o Franco, nós fazemos uns 5 minutinhos de intervalo para vocês correrem ao banheiro e buscarem o prato, tá? Com comidinha, beleza? Só que eu e o Franco vão ficar aqui, né, gente? Tem comida? Será que vou ter que cortar o bolo? Tão lindinho, né, gente? Vamos lá. Prof, o que significa isso e por que é importante para mim? Porque quando você sabe a classificação certa do C, você vai entender se o verbo pode ir para o plural ou não. E a Cesgran-Hill monta a questão inteira só cobrando essa regra aqui na parte de concordância verbal. Então, quando é que aparece essa configuração verbo e o C, que o verbo vai poder variar. Vai ser da seguinte maneira. Quando eu tenho o C funcionando como PA, o verbo varia, ou seja, o verbo muda. Se a próxima estrutura da frente está no plural, o verbo vai ficar no plural também. Por quê? Porque o C é a partícula apassivadora e a estrutura permite a voz passiva. Então, quando eu tenho aqui, ó, recomendam-se alguns cuidados especiais, fazendo a volta da passiva fica assim, ó, alguns cuidados especiais são recomendados. O que é a voz passiva, meus queridos? Voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Lembra o meu exemplo de sempre? A professora Ariane fez o bolo de chocolate. A professora Ariane fez, quem fez? A professora Ariane. Então, agora o sujeito está praticando a ação. Essa oração automaticamente está na voz ativa, porque o sujeito fez. A professora Ariane fez o bolo de chocolate. Eu pratiquei a ação de fazer. Agora eu posso dizer, o bolo de chocolate foi preparado por mim. O bolo foi feito pela professora Ariane. Quando eu digo foi preparado, foi feito, o que foi feito, o que foi preparado? O bolo de chocolate. Bolo praticou a ação? Não. Agora ele recebeu. Então eu digo que essa oração está na voz passiva. Quando é que nós que nós encontramos essa voz passiva? Quando o verbo é um verbo de transitividade direta.
Eu preciso fazer quantas perguntas para o verbo ter sentido completo? 2. Sem preposição. Então, ó, o verbo é recomendar aqui, gente. Recomendar. Quais são as perguntas que nós fazemos para recomendar? Quem recomenda e o que recomenda. Se você fizer 2 perguntas para o verbo e a segunda pergunta não aparecer acompanhada de preposição, então esse verbo é um verbo que permite voz passiva. E esse se que está conectado aqui é a partícula passivadora. Alguns cuidados especiais são recomendados, nós temos a passiva analítica, que é quando fica a estrutura de locução verbal, ó, são recomendados, ficou. E no recomendam-se é a passiva sintética, que ficou só o verbo e a partícula. Então, você precisa de um verbo de transitividade direta aqui. Se o verbo for um verbo de transitividade direta, ele vai concordar com o que vem à frente, porque o que vem à frente é o seu sujeito. Por isso que ficou recomendam-se alguns cuidados especiais. Por isso que o correto é alugam-se salas comerciais, porque salas comerciais são alugadas. Quantas perguntas para o verbo alugar? Quem aluga e o que aluga. Vendem-se apartamentos. Por quê? Porque apartamentos são vendidos. Quantas perguntas para o verbo vender? Quem vende e o que vende. Então, ele é verbo VTD. Agora, no caso abaixo, não. Aqui, nós só temos a possibilidade de singular. Necessitam-se de instrumentos sofisticados de diagnóstico tecnológico. Aqui, o verbo necessitar, gente, ele é um verbo VTD? Quantas perguntas que eu faço para o verbo necessitar ter sentido completo? Quem necessita e do que necessita. Fez 2, professora? Então sim, eu fiz 2, mas eu fiz a segunda com preposição de, ó. Quem necessita e do que necessita. Necessita de ajuda, necessita de dinheiro, necessita de auxílio. Quando você faz 2 perguntas e o verbo precisa de um complemento com preposição, se aparece essa configuração aqui, ó, verbo e o se, e a preposição, que foi o caso aqui, ó, e a preposição, o verbo não vai para o plural, o verbo fica no singular. Então, a forma correta é necessita-se de instrumentos sofisticados. Nesse caso, por estar conectado a um verbo VTI, nós chamamos de verbo VTI, tá? Verbo transitivo indireto. Por quê? Fiz 2 perguntas para ele ter sentido completo. V é de verbo, né? T de transitivo é porque você faz mais de uma pergunta para ele ter sentido completo. E o I é de indireto, porque ele se conecta à segunda resposta pela preposição, tá? Então, verbo transitivo indireto. Não vai para o plural, tá? Não vai para o plural. Necessita-se de instrumentos sofisticados. Precisa-se de instrumentos sofisticados. A banca vai jogar isso aqui lá na sua prova justamente dessa forma. Ela vai colocar, por exemplo, recomendas, e no lugar de recomendam-se alguns cuidados especiais, ela vai deixar recomenda-se, quando deveria estar recomendam, porque alguns cuidados especiais são recomendados. Agora, quando é o caso de um verbo VTI, para o qual você fez 2 perguntas sem preposição, 2 perguntas com preposição, não interessa o que vem à frente. Se é plural ou se é singular, o verbo sempre vai ficar no singular, porque o se recebe a classificação de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, você não atribui a ação a ninguém em específico. Bora lá agora para 5 casos proibidos de crase. O que é a crase, gente? É a fusão da preposição a com o artigo a ou as na jogada, ou ainda com os pronomes demonstrativos iniciados por a, ou com a forma dos relativos. Ó, a Rosana mandou ali, cai muito isso, despenca. Aquela regra que eu trabalhei ali com vocês antes, gente, despenca. Se você ficou em dúvida, eu tenho um vídeo que eu fiz aqui semana passada nada, esta semana, que eu resolvi questões recentes da Banca Sesgran Rio e eu resolvi uma questão só sobre essa regra, inteira ali, sobre essas 2 situações. Você precisa de conhecimento de transitividade verbal e palavra ser e noção de identificação de termos sintáticos para dominar aquilo ali. É bem complexo, tá? Não é tipo mamão com açúcar, não. Ok. 5 casos proibidos de crase. A crase, gente, ela vai ser proibida
por motivos da classe gramatical da próxima palavra ou por causa da transitividade do verbo. Ou não necessidade de complemento com preposição para o nome. Porque essa preposição que está aqui, ó, que a prof colocou, que é a contração da preposição mais o artigo ou os pronomes que têm início de a, é um pedido do termo regente, tá? É uma situação aqui de regência. Por isso que para você dominar crase, você precisa conhecer regência verbal e regência nominal. Porque é o termo anterior que pede um complemento com preposição. A preposição é do termo anterior. E o artigo ou os pronomes é do termo posterior que completa o sentido. Ah, vou enlouquecer, calma. Na primeira situação aqui, ó. Os especialistas estão dedicados a realizar pesquisas. Aqui a crase é proibida por quê, ó? Quem está dedicado, aqui nós temos um nome, né? Quem está dedicado a algo, a alguma coisa. Entra no caso de regência nominal. Então, nós temos a presença da preposição a. Só que o próximo termo, meus amados, é realizar. Realizar é verbo. Não ocorre fenômeno da crase antes de verbo. Por quê? Porque verbo não tem gênero. Então, o a que está aqui é só a preposição que foi exigida por dedicados. Segunda situação. Os homens observavam a ação das mulheres. Aqui, gente, é uma situação de proibição da crase porque o verbo da parte anterior não pediu complemento com preposição. Olha quem é o verbo. Os homens observavam a ação das mulheres. Quais são as perguntas que você faz para o verbo observar para que ele tenha sentido completo? Quem observa e o que observa. Se o verbo é de transitividade direta, então não tem preposição. Porque na transitividade direta eu faço duas perguntas sem. Então, esse a que está aqui, ó, em a ação das mulheres, é só o artigo que aparece antecedendo a ação das mulheres, que é um nome. Que é um nome. Compreenderam? A ação. Quem observa e o que observa. Ah, observou isso. Você não disse assim, observou a isso. Não, você só pergunta quem observa e o que é observado. Então, atenção, a Sesgran Hill, Banca CESP também, faz muito isso às vezes. Faz muito isso. Coloca o verbo que nem pede um complemento com preposição. E daí coloca uma crase ali. Observem sempre se é um verbo que precisa de preposição a. Porque precisa dar o choque dos dois casos. Então, ali é proibido por esse motivo. Próxima regra, gente. Vários corpos já chegaram a praias da vila. Aqui, caso proibido também, gente. Por quê? Porque não ocorre o fenômeno da crase quando o a está no singular e a próxima palavra está no plural. Aqui o a que está é só o termo que foi exigido pelo verbo chegar. Porque quem chega, chega a. Quem chega, chega a algum lugar. Beleza, pediu preposição a. Só que chega a quê, gente? Praias da vila. Esse praias aqui está no plural. E o a ficou no singular. Se o a está no singular e a sequência está no plural, não tem contração, não tem ocorrência. Porque qual é o artigo que praias pede para concordância nominal? As praias. As praias. Se eu digo a praias, está errado. Eu não estou respeitando a regra de concordância de plural, plural. Para estar correto, aqui deveria estar assim, ó. Vários corpos já chegaram às praias da vila. Aí sim, indicaria que tem a preposição que foi exigida pelo chegar e o artigo as, que é requisitado por praias, que está no plural. Agora, do contrário, gente, do contrário não. Se o a está no singular e a próxima palavra no plural, caso proibido. Situação de número 4, gente. Gostaria de poder viver melhor o meu dia a dia. Errado por quê? Não ocorre fenômeno da crase entre palavras repetidas. Então, dia a dia, gota a gota, face a face, cara a cara, não tem crase no meio dessas expressões, porque não ocorre fenômeno da crase entre palavras repetidas. E o último caso, número 5, o direito ao meio ambiente é coletivo e deve ser garantido a todos para a manutenção das áreas verdes. Gente, se é garantido a alguém, a alguma coisa. Mas aqui que é garantido todos para a manutenção, todos é uma palavra com noção de indefinição. E para além do fato de ser uma palavra masculina, no plural também, né, que dá o enquadramento até em regra que a prof trabalhou antes aqui.
Só que o que eu quero que vocês guardem? A crase não acontece antes da ideia de indefinição, ou qualquer palavra que seja tomada em sentido genérico. Não acontece. Como todos, garantido a todos, eu não sei em específico quem é, não acontece por isso. Crase gosta de definição. Por isso que só aparece o artigo a e as, que são 2 exemplos de artigo definidos, quando nós explicamos para vocês a regra geral. Bora lá agora para dica número 26, gente. Vamos aqui agora para concordância verbal. Eu tô fazendo rápido, gente, mas é porque eu não quero demorar muito mesmo aqui com vocês, tá? A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes devem seguir princípios éticos. E aí, prof? As duas possibilidades? É possível ali essas duas situações mesmo? Deve no singular e devem no plural? Sim, gente. Por quê? Qual é essa regra aqui, ó, que as bancas, elas nadam de braçada para cobrar em questões de concordância verbal? É a regra em que o sujeito é expresso por expressão partitiva. Então, aqui, ó, sujeito igual a expressão partitiva mais determinante no plural. Sujeito igual a expressão partitiva mais determinante no plural. Ó, onde está a expressão partitiva aqui? A maioria da. Então, expressões como a maioria de, grande parte de, a minoria de, a maior parte de, a menor parte de. Todas essas expressões são expressões que indicam parte de algo, ok? Então, por isso é uma expressão partitiva. E aqui essa expressão, ela está seguida de um determinante no plural. Qual é o determinante? Regras de convivência entre funcionários. Ó, é as regras. Quando eu tenho, então, expressão partitiva mais um determinante no plural, o que acontece? Ou eu posso deixar o verbo no singular, concordando com o núcleo da expressão partitiva, ou eu deixo o verbo no plural, concordando com o determinante. É a tal da regra atrativa que nós falamos e regra rígida. Então, a rígida seria a maioria das regras deve, porque concorda com o núcleo da expressão. E a atrativa é concordando com a última parte, ou seja, o determinante no plural. A maioria das regras devem seguir princípios éticos. Então, sujeito organizado por expressão partitiva mais determinante no plural, eu tenho dupla possibilidade de concordância e as duas situações são analisadas como corretas pela gramática da língua portuguesa. Muito bem, 27 agora. As instituições escolares encontram bastantes motivos para inserir computadores e celulares nas escolas. Agora também é uma regra de concordância, mas na parte nominal, tá? É a oposição de bastante versus bastantes. Existe, prof, realmente isso de bastantes? Existe? Sim. Quando é que eu posso ter a forma bastante no plural, bastantes? Quando o bastante está conectado a um termo de natureza nominal, ou seja, a nome. No caso aqui, é o que aconteceu, ó. As instituições encontram bastantes motivos para inserir. Gente, motivos. Motivos é um substantivo. Como que nós falamos? Os motivos. Os motivos, então, é um substantivo. Como o bastante está conectado, então, a um substantivo, termo de natureza nominal, ele concorda em número com o substantivo. O substantivo está no plural, então ficou bastantes. Ele equivale, nesse caso, a muitos motivos. Você pode dizer, hoje eu resolvi bastantes exercícios com os professores. Ou seja, eu resolvi muitos exercícios. Eu tenho bastantes razões para acreditar que dará tudo certo. Ou seja, eu tenho muitas razões. Agora, quando o bastante estiver conectado, guarda isso, a um termo que funcione, receba a classificação de verbo, ou de adjetivo, ou a um outro advérbio, ele não vai variar, daí sempre é bastante. Exemplo, estudei bastante, estudamos bastante. Por quê?
Porque o bastante indica o quanto estudamos. Então, ele está conectado ao verbo. Quando ele está conectado a verbo, adjetivo ou a outro advérbio, ele funciona daí como advérbio também e ele não varia, porque os advérbios são invariáveis. O pessoal está perguntando se ficará salvo. Vai ficar sim, tá? A aula ficará gravada. 28 agora, quase na hora do nosso segundo sorteio, gente. Agora vai ser R$100. Oiê, oiê. 28, gente. A prof colocou aqui também para completar, para nós trabalharmos com quem? Com formas dos porquês, né? Não pode faltar, o porquê sempre tem que estar aí nas aulas de português. Eu quero trabalhar só com duas com vocês hoje, que é o porquê separado e sem acento e é o porquê separado e com acento. Quando é que nós utilizamos cada uma das situações? Essas duas formas, os casos que eu vou trabalhar aqui com vocês, elas são utilizadas para estrutura de questionamento, de pergunta, tá? Um dos usos. Porque esse primeiro porquê aqui, ó, ele tem mais usos do que só o porquê de pergunta, tá? Ele tem mais uso. Ok. Então, quando nós temos o porquê separado e sem acento, um dos enquadramentos é de estrutura interrogativa, pronome interrogativo. Ele vai aparecer, então, encabeçando, iniciando uma pergunta direta, ou ele também pode aparecer dentro de um questionamento feito de maneira indireta. Quando é que nós temos uma pergunta direta em língua portuguesa? Quando começa pelo pronome interrogativo, exemplo, que dia é hoje? Que horas são? Quando você vem? Onde você mora? Isso é pergunta direta. Você começou com um elemento que dá o tom de questionamento e terminou com um ponto de interrogação. Agora, ela queria saber quando você chegaria. Aqui nós já temos uma pergunta indireta, porque ela queria saber quando você chegaria. Você já usa uma frase com declaração para indicar que alguém perguntou. Tem o tom de questionamento, mas é no meio de uma declaração que aparece. Deu para perceber isso? Você vai contar, vai aparecer uma expressão que indica que você perguntou. E o ponto que vai aparecer, o sinal de pontuação que aparecerá, é o ponto final. Então, o porquê separado e sem acento, ele é tanto para perguntas diretas quanto indiretas. Ok? Aqui, no caso, a prof deixou assim, ó. Se o homem que entrou fosse um estranho, porque a senhora... Aqui ficou errado, tá, gente? Essas marcações. Por que a senhora não pediu socorro logo? Se o homem que entrou fosse um estranho, por que a senhora não pediu socorro logo? Depois, só se perguntam por que as mulheres andam tão nervosas. Então, aqui, ó, está falando que os outros estão perguntando por que as mulheres andam nervosas. Então, aqui eu tenho uma pergunta direta e aqui eu tenho uma pergunta indireta. Apareceu com tom de declaração, utilizando o ponto final, utiliza a forma separada e sem acento. E a outra forma, que é o porquê separado com acento, quando que nós utilizamos? Nós utilizamos também quando há o tom de questionamento, só que utilizamos quando não aparece nenhuma palavra na sequência do porquê. Então, vai aparecer quem? Pausa ou ponto, ou sinal de pontuação. Então, aqui, ó, por quê? Digo por quê? Tédio. Então, ó, é o porquê formando a pergunta sozinho, seguido de ponto de interrogação. Então, eu devo utilizar o separado e com acento. Digo por quê? Tédio. Agora deu uma pausa aqui, ó. Tá vendo? Os dois pontos fez a pausa. Digo por quê? Tédio. Então, é o separado e com acento, quando ele aparece no final das orações, ou quando ele aparece sozinho, ou quando na sequência dele aparece um sinal de pontuação, tá? Isso aqui, um dos usos, tá? Porque depois o porquê separado e sem acento, ele também tem utilização para pronome relativo, ele também tem utilização para conjunção integrante, mas hoje eu queria trabalhar esses dois aspectos aqui com você. Então, quando é o porquê começando a pergunta com mais informação,
ou o porquê só indicando que foi perguntado no indireto, no meio do enunciado, é separado e sem acento. E quando ele forma sozinho a pergunta, ou ele está seguido de sinal de pontuação, ou terminando o enunciado, é o porquê separado e com acento. 29 agora, gente. 29. Penúltima regra de dica de português. Meio ou meia? Quando é que varia, gente? Olha o exemplo. Todos passavam a manteiga adiante com uma rapidez meio exagerada ou meia exagerada? O que vocês marcariam aí? Todos passavam a manteiga adiante com uma polidez meio exagerada ou meia exagerada? Meio ou meia? Tô esperando, meu povo. Abra a janela, meu amor, abra a janela. Isso aí, com a glória do Senhor Jesus. Meio. Por quê, meu povo? Nós utilizaremos... Oi, ficou um pequeno espaço aqui. Nós utilizaremos meio sem variação, independentemente do gênero da palavra que vem à frente, quando meio equivale a um advérbio. Se você conseguir colocar, guarda essa dica agora, se você conseguir colocar no lugar um pouco e ficar com sentido, significa que é meio, que é o valor de advérbio. Então, quando eu digo aqui, ó, passando a manteiga adiante com uma polidez um pouco exagerada, um tanto exagerada. Não tem como eu falar que a polidez estava metade exagerada. Por isso que você também não pode dizer assim, bah, eu estou meia cansada hoje. Sabe o que significa meia cansada? Que a parte de baixo do corpo está andando cansada e o resto está normal. Ou que a parte de cima está andando cansada e o resto está normal. Porque quando é um pouco, quando indica essa ideia de intensidade, não varia, é advérbio. Então o correto é, eu estou um pouco cansada, um tanto cansada. Então eu estou meio cansada, por mais que seja um referente feminino. Quando é que é possível usar meia? Quando indica a ideia de metade, tá? Quando indica a parte de, ou quando é a meia da peça do vestuário, né? Minha meia azul. Aí sim, que daí é substantivo. Agora, comi meia torta. Comi meia torta. Comi meia pizza. Ou seja, você comeu metade da torta. Você comeu metade da pizza. Você comeu meia maçã. Porque você comeu metade da maçã. Aí sim varia. Aí sim. Agora, se a equivalência, gente, é para um pouco, não importa quem é o referente, não importa o que vem à frente, é sempre meio. Meio. E para terminar, e o Prof. Franco virá aqui agora para nós sortearmos o segundo Pix de R$100. Oi, dinheiro, oi, oi, oi. A última, gente. A última. Menos não existe. Eu não podia, gente. Eu não podia terminar sem essa. Menos não existe. A forma correta é sempre o quê? Menos, porque é advérbio e não varia. É menos sempre. Ai, professora! Ai, professora, ninguém fala isso. Você tá doida da cabeça, isso daí nem cobra em prova de concurso público. Olha aqui, ó. Eu tirei essa frase da prova da Sesgran Rio, última prova do Banco do Brasil. Em uma questão. O sistema de códigos de Braille tinha menos limitações que o de Barbier. Daí eles perguntavam lá em qual alternativa as regras de concordância estavam sendo respeitadas. Daí meteram essa lá, ó. O sistema de códigos de Braille tinha menos limitações. Gente, não existe. Não tem um macete aqui não, é sempre menos. Tinha menos limitações que o de Barbier. Menos é menos, sempre, tá? Olha aí, ó, a Poli mandou até, seja menos, isso aí. Um tempo eu tinha uma série lá no Instagram que era o seja menos, daí eu explicava só regras assim, que as pessoas erram e que não existe aquela forma, sabe? Preciso retornar com isso, gente.